Arestas de Vento. João Manuel Faleiro Paixão, seja bem-vindo ao Arestas de Vento, janela de comunicação do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Cá estou num sítio que eu me habituei, quer dizer, a gostar há muitos anos e que considero aquilo que sempre vi, que era um espaço livre da cultura, numa cultura sem muros nem ameias, como dizia o Zeca, porque só assim eu entendo a cultura livre de qualquer peia, e é uma honra estar neste programa, e então com esta nova faceta. Tenho em traços gerais num texto crítico que em breve irei editar, não vou ler aqui para não ser fastidioso, acerca da poesia de alguns poetas cuja inspiração corre na internet o seguinte, na parte que lhe cabe. Em substância, a poética de João Manuel Faleiro Paixão é para homens e mulheres que acreditam na cultura simples e na liberdade. A inspiração fácil e natural, às vezes repentista, sempre ao arrepio do dicionário de rimas compradas e falsas, dá uma fantástica elevação aos seus versos. Só os verdadeiros poetas o sabem fazer. E qual Cesário Verde, à moda de Setúbal, com todo o respeito aos mais puristas, bem sei que bocage é bocage, os seus poemas, os poemas de João Paixão, abraçam e beijam o cotidiano da cidade do Sado e respectivas circunstâncias físicas e geográficas. Pronto, está dito, assino a Ricardo Cardoso. Em breve editarei no portal do Arestas de Vento. Poeta Paixão, esta curta ponta analítica marca de facto a gênese da sua poesia ou nem tanto? Eu sou uma pessoa simples, direta, e vou responder de outra maneira. Disse muito bem que não uso aquela prosápia das rimas encomendadas, nem de ocasião. Ou compradas em dicionário, também há quem faça isso. Já não quis dizer isso. Pronto, eu digo repito o que disse há bocado, eu digo o que me vai na alma. Agora, pronto, não. Cesário Verde é uma pessoa de quem a quem eu aprecio muito, e essas comparações podem até parecer, quer dizer, ofensivas. Já agora vamos sublinhar. E a responsabilidade é minha, à moda de Setúbal. A sua poesia abraça o cotidiano setubalense. Sim. Qual figura cesariana? Minha terra, gente minha, das coisas que sinto e canto deste meu cantinho, estão os roazes que adoro e que vivem no Sado, salinas, laranjas da história deste velho ninho. Setúbal, a cidade minha, berço adorado. Nas tardes em que vejo flamingos voando ao sol pôr, cais velhos tão bem construídos pelos pescadores, abelhas que colhem nas flores o pólen do amor, da minha Setúbal, cidade das mais lindas cores. Da gente desta minha tarde já entardecida, daquela rábida verde ao mar abraçada, das ruas da minha terra, desta minha vida, desta Setúbal, vaidade e mãe adorada. Ser poeta é de facto dar vida a si próprio, ao meio circundante, é o que disse, e também ao meio não visto, passa a expressão, à vista desarmada. A imaginação é sempre e também uma ferramenta
fundamental. E essa, felizmente, só é fornecida à luz da vocação. Não é poeta quem quer, é quem pode, quem sente a vontade criativa do ser e o expressa. É assim, eu nasci num bairro num bairro típico da cidade. Hoje é que chamam Fonte Nova aquilo tudo. E eu nasci no chamado Largo de São Pedro, que é antes do Largo da Fonte Nova. A Fonte Nova era aqui. E desde cedo convivi com a falsa moral de, na escola, no primeiro dia de escola, na escola velhinha da Fonte Nova, está agora a cair, agora não, já há muitos anos, revoltei-me com o facto de me terem ensinado em casa, e era mesmo assim, que a professora fazíamos a apresentação e depois ela perguntava: és pobre ou rico? E nós aprendíamos a dizer: sou arremediado. Não era remediado, não sabia dizer. E ela, pronto, sim senhor, quer dizer, éramos todos pobres, mas eu era remediado porque o meu pai tinha emprego, era marinheiro. E os outros, como os pais eram pescadores, mas pelos vistos, como quem vai ao mar nunca sabe se vem com peixe, se não vem, acostumei-me a viver com a mentira logo aí na escola. Por isso, talvez daí tivesse ficado sempre, não aquela revolta fútil, mas aqueles sentimentos enraizados. Pronto, é assim, eu quer dizer, o Ricardo acabou de dizer tudo, parece que me está a ler a alma, mas pronto, é essencialmente isso, porque eu tenho dias que não consigo fazer nada e agarro na caneta e faço. E até não utilizo, jogo fora, rasgo. Aliás, eu quando deixei de rasgar os versos que fazia, porque dizia que aquilo não eram versos, eram simples gatafunhos, quando deixei de olhar para as minhas coisas com receio, comecei a publicá-las e afinal as pessoas gostaram. E eu vi que tinha estado errado, porque aqueles que eu rasguei eram muito mais, mas pronto. Ainda bem que mudei, não é? A poesia é uma forma criativa que se manifesta e pronto. É como a gente disse, não é poeta quem quer, é quem pode. Quem consegue dar, por exemplo, alma a uma folha de papel, a uma folha caída, uma folha seca, uma folha de árvore, verdade ou mentira? Sim, isso é alquimia pura. Alquimia. É magia da alma. Alquimia. É o sentir das coisas. Porque quem não sente, não... Eu às vezes digo, eu nunca mendiguei. Já me disseram... Isto é uma coisa que eu não devia dizer aqui, mas diga. O Orestes de Vento é isto mesmo. Diga. Já me disseram que se eu não expressasse nos meus versos, que eu não digo poemas, digo versos, porque uma certa alergia como é que eu vou dizer isto, a grupos sociais, sim. De certas elites, que eu até podia ir mais longe. Mas quer dizer, eu habituei-me a cortarem as asas sempre porque defendia valores, paguei por isso e estou a pagar, e eu não faço versos de encomenda, não faço versos para vender. Aliás, podem querer comprar, mas eu até hoje nunca me vendi e espero continuar assim. Desculpe, isto são emoções que estão aqui guardadas e... Mas a vida é feita de emoções, amigo. A escola às vezes não é. Até o conhecimento passa ao lado. E o saber esse vive na rua, entre o nascer e o pôr do sol. Se pensarmos, por exemplo, em António Aleixo, um filósofo da rua, alta sabedoria. Um sapateiro que não arranjava sapatos, arranjava almas, arranjava as almas, digo eu, quem sou eu nessa época, as almas que estavam quase vendidas, que estavam quase no chão, ele conseguia levantá-las, quer dizer, através não dos sapatos que arranjava, mas daqueles versos tão profundos que ele era exímio. Eu digo era, mas ele é exímio em fazer, porque o António Aleixo não morreu.
É bem verdade. Os grandes homens ficam, quer dizer, a obra faz com que eles fiquem vivos eternamente. E ainda hoje podemos aprender sempre que nós lemos uma quadra da lei, estamos a aprender só se tivermos os olhos vendados. Aí é que bem não verdade. aprendemos. Especialistas em alta economia do presente e que tudo dominam à escala mundial, quando olham aqui para este cantinho ocidental da Europa, costumam dizer pensadamente: não, os portugueses não são filósofos. Aquilo, gostam de praia, têm uma grande imaginação popular e basta. Ainda bem que dizem isso, digo eu. Sabe porquê? Nem precisamos de filósofos. Ai, olhe, junto Agostinho da Silva, Junqueiro, Pascoais, António Aleixo, Camões, Ário dos Santos. Quer se juntar tudo e espremer quer maior filosofia existencial que esta? A filosofia de um povo. Nas suas diversas componentes. Alta filosofia, filosofia profunda. Profundamente vivencial. A par de poeta ou paixão, é um homem dos afetos e um setubalense à maneira da terra. E esses condimentos, eu acho, emergem em cada rima, independentemente da forma poética usada, e marcam também a simplicidade fonética. O difícil é fazer simples, eu já disse, e também o ritmo das suas criações. É como digo, a internet tem destas coisas. Permite extravasar atitudes e reunir com intensidade valores. É a nossa vingança dimensional. Nesta roda certeira emergiu e popularizou-se o criativo poético setubalense João Manuel Faleiro Paixão. Na linha da frente, o Arestas de Venta recebe hoje o Dito Vate para uma grande entrevista. Querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, esta hora do poeta pede agora sim a voz do cidadão. Gostaria muito que, no exercício organizado e curto para um bom reconhecimento dos nossos amigos cibernautas, pintasse com as suas palavras uma espécie de autorretrato vivencial. Sei que tem uma história de vida fantástica, cabe lá tudo. Ajudante do saudoso Finura, lutador por uma sociedade mais justa. Quer começar? É assim, eu tive que começar a trabalhar porque chumbei por faltas na escola e os meus pais, quer dizer, precisavam de ajuda e porque a escola na altura, hoje já voltou a isso. Era só para quem tinha mais posses, vai lá, para os ricos. E então tive, o meu primeiro trabalho foi engraçado e deu-me uma coisa que eu ansiava há muitos anos, desde os 5, 6 anos, que era uma bicicleta. E se passares, levas uma bicicleta. Mas depois não levava, mas também não fazia birra, porque sabia que na mesa nunca me faltou comer. Isto nunca me faltar comer não quer dizer que alguém não tivesse que deixar de comer mais para eu comer, mas é isso que eu lembro. E então fui trabalhar para os Correios, para uma profissão que é boletineiro. Hoje pouca gente se lembra disso, que andava a entregar telegramas, que já sim. Quase que não consigo dizer o nome. E então tive que ir, o meu cunhado, que era o irmão mais velho, foi comigo, fizemos 3 letras ao banco e tive uma bicicleta nova que eu até fiquei todo satisfeito. E então andava aí, mas depois, quer dizer, na véspera de Natal tenho um acidente, um carro abriu a porta, tal, perdi as costelas e nunca mais, eles tiveram que lá meter outro, a gente estava à avança. E então o Finura disse ao meu cunhado: para ver lá se o João quer ir nas férias, lá para a minha oficina. Pronto, foi o mundo, quer dizer, aí abriu os olhos ao mundo. O Finura, que recentemente desapareceu, era um amigo que eu já não falava com ele há muitos anos. Mas é estas coisas, são as tais pessoas que são as tais pessoas que a gente gosta mesmo sem o ver e sem falar com ele. Eu habituei-me a tudo no Finura, vi muita coisa de Finura, vi o trabalho dele que era excelente. Bom, entretanto, só que havia uma coisa,
não tinha segurança social, não tinha seguro, fui para outra oficina do meu primo. E há um ditado que diz: quanto mais primo, mais lhe rimo. A trabalhar era oficial, mas a ganhar era primo. Ou seja, ganhava um pouco mais do que os aprendizes. Depois ainda fui para o outro lado. Ou seja, andei sempre com a canga em cima. Na tropa foi um mundo completamente novo. Eu era um bocadinho mandrião, às vezes, vou ali, já vou ir ali. Comecei a ir. Entretanto, o que é que acontece? Comecei, quando vim da tropa, vou para uma fábrica, ajudei a remodelá-la, depois ajudei a montar a outra e comecei a saber o que eram salários em atraso. Comecei a revoltar-me, ainda escrevinhei algumas coisas dessas. Comecei a ver que havia duas situações. Havia aqueles que roubavam e aqueles que eram roubados. E o meu espírito, como senti na pele, entendi que tinha que fazer alguma coisa tanto por mim como pelos outros. Porque se eu for fazer uma coisa por mim, eu não fico satisfeito, porque não fui educado assim. Não tenho os bolsos curtos. A minha vida diz isso tudo. E vá lá, fui eleito para delegado sindical. Isso mudou a minha vida, porque deixei de ter horas, deixei de ter tudo. Há uma grande voz. Há vozes que dizem que os delegados sindicais são bons para mamarem as horas, para mamarem isto, para mamarem aquilo. Eu faltava-me sempre horas para ir às reuniões, ministérios, ou seja, foi-me dito nos ministérios, isto é só uma à parte, por representantes do governo. Já agora fui despedido 2 vezes em 10 anos pelo mesmo governo PS, um do Sócrates e outro do Guterres, porque eu ainda trabalhei na antiga fábrica da Renault. Neste último despedimento, que foi a dissolução da Gesnave e Ireta, foi-me dito no Ministério da Economia que eu, se fosse mais dócil a falar, a Ligenave aceitava, porque eu era um trabalhador exemplar. Mas isso não contava. Ou seja, éramos 51, convidaram 49, entre esses 49, um colega meu que estava de baixa já há 4 anos, e eu não fui convidado. E então senti-me no direito de emoldurar o meu despedimento. Também não negociei, já que era despedido, não negociei o pacote se eu fosse até aquele dia que davam 2 sabonetes para a Palmolive e as pilhas para o rádio. Eu também não negociei isso. Vim com muita honra despedido, por lutar para que os outros, quer dizer, ficassem lá. Se fui compreendido ou não pelos outros, penso, já me disseram que não, porque os outros, pronto, ficaram ali. Hoje já fazem tudo e mais alguma coisa, mas pronto, eu continuo. Já não digo por mim, é pela minha dignidade e pelas minhas. Tenho uma neta, para o mês que vem outra a caminho. Tenho que lutar pelas minhas netas, pelas netas dos outros e pelos filhos dos outros, porque este país assim não tem futuro. Agora no carro vinha para cá e estava um senhor, um comentador, a dizer que não aceita que se vá gritar para a rua, porque isso não resolve nada. Eu nasci, o que é que resolve? Foi que fui sempre um lutador. Lutei quase sempre e ganhei pouco, quer dizer, aquilo que ganhei está-me a ser roubado agora nestes últimos anos. Mas das vezes que não lutei, perdi sempre. Paixão, estamos a falar de consciência de classe. Hoje já não é tão fácil assim um jovem criar consciência de classe. Quando digo um jovem, já não penso no jovem escolar, penso no jovem chegado, se é que conseguiu, à sociedade do trabalho. E está tudo tão diferente.
Sabe, As coisas existem tantas e de uma maneira tal embrulhadas que escolher na mesma altura tanta coisa mal é complicado. é porque eu não posso criticar os jovens. Eu tive na mão um AE, um acordo de empresa, que a Lisnave fez, e era assim: se os sindicatos aceitassem aquele AE, eles integravam jovens na Lisnave, porque punham de parte os históricos, eles, está lá mesmo, os históricos, que era com receio que nós tivéssemos medo que os históricos fossem embeliscados. É que o nosso problema não é esse. É que a Lisnave qualquer dia acaba porque a mão de obra subempreiteira está velha. Sim, sim. E como é que pode haver consciência de classe? Miúdos que entram sem qualquer tipo de contrato. Esses miúdos, se puserem o pé mal no chão, já não entram no outro dia. A consciência de classe, nós às vezes tomávamos nas oficinas, junto com os mais velhos. Aliás, havia mais velhos que não tinham consciência nenhuma, mas pronto. Agora, eles isolam, eles não há... os sindicatos ficam de fora da empresa. E é muito difícil os mais novos ao saber da própria classe. Exatamente. E é igualmente na profissão. Igualmente Exato. na profissão. Porque eles têm uma só forma. Uma coisa espetacular. Uma escola Mas boa, isso faz boa. parte do negócio. Evidente, porque repare, os miúdos são bons soldadores e vão para estágio para mostrar aquilo que valeram. E eles dão-lhes uma lata para andarem a apanhar as pontas de eletrodos do chão. E então quer dizer, e depois nós dizemos, é uma geração rasca. Não é por culpa deles. Vamos dar aqui a volta à conversa. Não sei se deva, mas vamos tentar. O amigo quer agora e aqui dedicar livremente, de maneira curta, naturalmente, um espaço desta nossa conversa ao filho Fábio. Há dias vi no seu mural uma frase pela qual pasmei. Dedico este poema ao maior vitoriano que alguma vez vi, o meu filho Fábio. É assim, o meu Fábio vivia e respirava a vitória 24 horas por dia. Um facto curioso é que quando ele faleceu, o irmão mais velho, depois lá no espaço vitoriano, fora, não sei quantos de Vitória, eu digo, mas de vez em quando me quer massacrar um bocadinho, quer dizer, pôr-me a ler isso. E depois e tal. E o líder, digamos assim, do 8º Exército, pôs lá as publicações do Fábio. E houve, quer dizer, pessoas de todas as idades que disseram que ficaram surpreendidos pela idade dele. Que o 8º Exército e o Fórum fizeram um levantamento de qual era o segundo clube dos vitorianos. E houve pessoas que disseram, pela resposta dele, quer dizer, pensavam que fosse uma pessoa madura. E era muito maduro. Deixa-me só dar esta palavrinha. Era um miúdo que chegava ao IPO, ia fazer as análises, elas viam miúdos e berravam que não queriam, e ele estendia a mãozinha a rir-se, com a lágrimazinha no olho. Mas pronto, era só para lhe dizer que ele era muito maduro. E a resposta que ele deu foi esta, que me encheu de orgulho. Nunca eu obriguei a nada, fui o educando como eduquei o irmão, e à bola se lhe apetecesse, se não lhe apetecesse nem. E a resposta que ele deu acerca de qual era o seu segundo clube foi: só tive um pai e uma mãe. O meu clube é o Vitória. Isto só para definir a maturidade de um menino que sentiu tudo e foi sempre valente, foi sempre até ao fim. Não conseguiu tudo, mas não foi, quer dizer, a falta de sacrifícios, de tudo o que ele passou e que fez, e sempre com um sorriso nos lábios, com uma lágrima no olho.
Ó Paixão, e esta ausência magoada também é uma ausência presente. Ele está em si. É assim, eu logo aos está em si, anos, está na mãe. Eu não está... consegui fazer, não consegui pensar em nada, não consegui aos primeiros anos. Agora pronto, eu é assim, eu comecei a fazer aquilo no teclado, aqueles poemas que tenho muitos, só eu nem os consigo ler assim, só em voz baixa. Mas aquela força está presente naquilo que o Paixão faz, verdade? Eu sinto que sim. Mas pronto, aquele menino era mais do que eu. Teve sempre a força que eu nunca conseguirei ter. Eu lembro-me que ele, quando foi dado com as células cancerígenas todas, quando fez a remissão de todas e começou a fazer vida normal, já podia ir à praia, podia fazer aquilo que os outros faziam. Eu, quando saímos, as lágrimas caíram-me, e ele dizia: mãe, mas o pai está a chorar. E a mãe disse: às vezes também se chora de alegria. Mas pronto, eu dizer que eu tenho que a força de me vender, quer dizer, a minha mulher dizia-me que há tempos, durante mais um telejornal, com as medidas todas que se vêm anunciando, e dizia assim: olha, o meu Fábio, se fosse vivo, estava nas manifestações que o pai era. Porque ele sentia as desigualdades, ele sentia isto tudo. E agora, é assim, eu vou-lhe dizer uma coisa: o meu Fábio foi um homem pequeno, foi um adulto pequeno, e custa mais vezes dizer, porque a língua treme quando falo, porque eu nunca gabei os meus filhos. Até às vezes as pessoas diziam assim: se ele não gaba o filho, com o meu João mais velho, quer dizer, jogou a bola no Vitória sempre. Eu nunca gabei. Depois diziam assim: se ele não gaba é porque o miúdo não joga nada. Mas é assim, custa-me, quer dizer, falar dos meus filhos. Mas sinto mais aquilo que é a forma como ele assimilou a educação que lhe foi dada, sem isso. Bom, eu desculpe lá, mas isto. João Manuel Faleiro Paixão, poeta, homem bom, convidado especial nesta janela de comunicação que é o Arestas de Vento, no grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Uma curiosidade: como é que o meu querido amigo João Paixão coabita com um alvoroço poético? Quando chega a veia, como é que é? Fica antipático, indisponível, ninguém pode falar consigo? Conte lá a gente. Como não sou poeta, eu costumo dizer que brinco com as palavras, e às vezes à minha maneira, puxo a brasa à minha sardinha. Estou a ver a televisão, porque eu gosto de ter sempre a casa cheia, e então, às vezes a minha mulher diz: estou a fazer aquilo no teclado. Às vezes, olha, quer dizer, ficas para amanhã. E chego a fazer outro, porque já diferente com outro. Porque se não me der inspiração também não faço. Não faço, mas pronto, não. É uma coisa normal que... Mas fica assim indisponível, na base do contraditório. Sim, eu vou dizer uma coisa. Esta hora é a hora da poesia. Alto lá. Vou dizer uma coisa. Aqui em 99 e 2000 fiz um poema sobre uma figura, não me lembro se foi uma figura, não foi, acho que foi o Kaká, o Cali dos Patos, e mandei numa carta, quer dizer, perdi a vergonha, mandei numa carta com o selo e tudo para o diretor do Setubalense. Sim. E o que é certo é que na semana seguinte estava publicado, e depois comecei a fazer mais. O Ricardo lembra-se que houve uma vigília noturna sobre Timor. Sim. E eu não levei o carro porque pensava que vinha muita gente, e então vim a pé lá de baixo para o sítio onde é que nós morávamos. E vim no caminho,
tumba, 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 e saiu um soneto sobre o Almeida Bruxo, que era uma figura também antiga. E pronto, é só para ver que às vezes aquilo quando sai naturalmente. É a veia. É inspiração, é o que a malta diz, não é poeta quem quer. Às vezes é quem transpiração sente e faz. Também trabalho, muito trabalho. Como é que foram os seus começos na poesia? Encontrou a poesia ou foi ela que, pelo gosto da leitura, o encontrou? Em miúdo na escola, fiz uma... E depois habituei-me. Isto já na escola, isto no ciclo. Havia estas redações, hoje chamam composições. E eu fiz aquilo... e ela punha, era a história de um pescador que ia à peixeira. Aquela história do português antigo, que ele morreu no mar e ela depois enviou, chorou-se. E ela dizia, acabem isto e tal. E eu acabei em verso. 4 ou 5 quadras. Sim, sim. E ela veio-me a perguntar onde é que eu tinha ido buscar aquilo. E eu era muito gago, muito. Hoje ainda sou, mas eram 10 vezes mais. E então só conseguia responder no quadro. E então lá lhe disse. E depois perdi o medo. Lembro-me quando, isto ligado ao futebol, que eu sempre fui um tipo maluco pelo futebol, agora já estou mais calmo. Quando o Zé Torres, o falecido Zé Torres, veio do Benfica para cá, em troca com o Vítor Batista, eu lembro-me de uma quadra que fiz, mas não disse a ninguém, porque eu tinha vergonha, mas aquilo era o quê? Aquilo era versos mesmo. Que era só o Torres de braços em cruz, com uma vela em cada mão, pode, se faltar a luz, substituir a iluminação, porque ele era muito grande. Sim, mas nunca disse a ninguém, porque tinha vergonha. Houve uma vez também no Setubalense, que eu aprendi a ler na escola e no Setubalense, porque era um jornal sempre em casa. E houve um concurso de quadros, eram quadros sobre bocais. E eu não me recordo, mas era, dizia a primeira e depois dizia a outra, mas isto, estamos a falar nos meus 12 anos, sim. Que era os seus temas mais diversos, calaram-me bem no fundo. Para alguns, alma sem mundo, para mim, mundo de versos. E essa ficou, mas depois deixei nunca mais. Depois levei uns anos até pegar nisto. Até que a poesia pegou destaca. Se calhar a poesia é que pegou em mim como... É bem verdade. Siga a roda. No mundo da poesia podemos, em boa verdade, ser apanhados pelo cachaço, eu acho. Basta aparecer um qualquer filho da natureza, ou sei lá, um romance falhado, coisa do sentimento, para o sentido de missão vir bem ao de cima. Pergunto eu, qual é o seu destino como criativo poético? Partilhar amizades e passatempos molhados em poesia? Ou bem pelo contrário, vai organizar tudo e qualquer dia, paf, estará por aí um livro ou mais de poesia do querido amigo João Paixão? É assim, eu já comecei a tentar organizar as coisas. Mas nós sabemos que isto é assim. Eu há bocado disse e vou voltar ao mesmo. Quem não se vende tem que arranjar preço. E os preços, por exemplo, de um livro saem caros. Há edições de autor, como sabe, pois. Com a ajuda deste amigo, do outro amigo, a coisa vai. No entanto, ela move-se. Move-se e, continuo a organizar com mais dificuldades, porque de vez em quando O que é importante é não perder as criações. Isso é fundamental. O resto há de vir. Quando comecei no Facebook, é das boas coisas que o Facebook tem, para mim, tirando o mal que lá está, foram os meus versos. Exato. É assim, conheci, através do Facebook, um rapaz muito famoso em Setúbal, que é o Mané Carlos, sim. de Casalão Zorro. E pronto, fiz uma coisa e ele começou a pôr gostos. Manuel Carlos, um grande músico, um grande autor, escreve também um grande autor, escreve e compositor. Muito bem, exatamente. E eu disse, para Manel, Manel, não sei quantos, mandei-lhe uma mensagem, o que é que você acha deste poema sobre Setúbal?
E ele responde: este poema tem que ser editado em CD. Bom, mas eu não liguei muito. Depois mandei-lhe outro. E mandei-lhe outro. E pronto. E está para sair um CD dos Cantares do Sado, com vários temas meus. Que eu, para mim, é ouvir dizerem o meu nome, como foi aqui na feira que eu fiz sobre o Mercado do Livramento, e eles levaram à feira. É um estímulo. Senti-me gratificado. Exatamente. Foi o máximo. Chama-se isso honestidade intelectual. É o que eu digo, honestidade intelectual, amigo. E siga a roda. A boa, a da cultura. Esta pergunta vai permitir-lhe, possivelmente, extravasar ideias. Mas eu olho aqui para o relógio, é implacável, e apelo por isso mesmo ao seu poder de síntese. O Paixão é uma pessoa de fé ou de convicções? Sou uma pessoa de convicções. Sou uma pessoa de causas. A fé, eu costumo dizer, não me deste nada, tiraste-me. Aliás, continuaste-me a tirar tudo. Fé em mim já não há, se é que há uma vez houve. Mas é um homem de esperança. De esperança, porque se eu não tiver esperança esperança, não fundamental. luto. Se eu não tiver esperança, Exatamente. não luto. Eu não luto por lutar, eu não saio à rua para gritar. Ó Paixão, eu vou então colar essa sua resposta numa questão também que terá tudo a valer a pena. Das ideologias que o Paixão conhece, é natural que diga que a mais abrangente e lógica para o bem-estar do homem será o comunismo. Eu sinto isso. Agora vai dizer porquê. Porque é assim, eu vou lhe dizer, eu andei a tentar durante anos e anos e anos evitar dizer, não é dizer, sentir isso e dizer para mim mesmo aquilo que eu pensava, que tens razão, e eu dizia sempre que não pode ser, pá, porque tal. É assim, eu depois habituei-me a ver sempre uma esperança naquelas pessoas, que são sempre os mesmos, porque não fazem a chicana política. Já dizem sempre a mesma coisa. Os ataques são sempre os mesmos. O Paixão está a pensar no homem no centro do mundo, no centro do trabalho. Evidentemente. Porque quando o homem deixar, como se está a tentar fazer, deixar de ser o centro do trabalho, não há trabalho, e o homem deixa de ser homem, passa a ser um boneco. Está a pensar em dignidade. Evidentemente, porque se não houver dignidade, o homem que não ande em pé, não trabalhe em pé, não viva em pé, não pense em pé, deixa de ser homem e deixa de ser digno, porque quem não é digno não pode ser homem. Ó Paixão, e a utopia? A utopia pode ser abrangente ao ponto de substituir a própria realidade vivida? A utopia, em sentido com que eu a entendo e a defendo, a utopia não é um tipo que anda a sonhar acordado. É sonhar acordado no bom sentido, porque eu sonho com as convicções que tenho. Eu sonho com os desejos que tenho de vida. Eu sonho com o modelo de vida que eu gostava e luto para que seja implantado. Isso é utopia. A utopia não tem nada a ver com o Zé Tolo, que anda a pensar que somos um par de grilos, cada um lhe vê quem é que grila mais. Estamos a falar de valores. Exatamente. Eu digo Feira de Santiago. Vosso Mecê em curto. Diz o quê? A feira da minha meninice, a feira da minha juventude, a feira onde de menino abriu os olhos, eram os carrinhos, eram os saltibancos, eram isso tudo. Era a feira dos meus sonhos. Era e é, que continua a ser. Não vou à feira por motivos óbvios. Exatamente. Deixei de ir a feiras, deixei de ir a festas. Não é que sinto-me mal. Pronto, não tenho... Mas a feira continua a ser uma baliza setubalense. Sim, sim. Feira de Santiago, dos meus tempos de menino.
Ai, a laranjinha que caiu, carrossel dos pequeninos e quem pagou já subiu. Primeira vez em Portugal, de novo nesta cidade, era a mulher serpente feita esta publicidade. Ainda Nelson e Ruth, bandeira das esquinas nos olhos, no velho poço da morte com caramelos aos molhos. O que é que você vai fazer? Nelson Neto dava o toque naquele domingo à tarde, lá nos carrinhos de choque. Já há tanto tempo longe de você, uma das velhas canções de quem dizia adeus do cimo dos aviões. No carrossel do Alverca, não sou digno de ti, nas tais bacias malucas, com sorte nunca caí. A barraca dos bonecos tinha tiros para a ginginha. À sua frente o menino vivia da vermelhinha. Ao pé da barraca dos sustos, com maior precisão, Mané Foguete mostrava os seus navios feitos à mão. E o Guerra dos Espelhos, da mulher tão mal pintada, ainda ao longe se ouvia anunciar a gargalhada. Tatatari, tatatari, era a corneta tocada na roleta do Tijuão dos bilhetes para a tourada. Lá em frente do Gamboa, já a malta observava, gente tão abichanada que nem o gato escapava. Mesas, cadeiras de lata, no molhado areal, comia-se no barafusta, filhoses farturas sem igual, a velha louça de barro, bilhas de água fresquinha, um alguidar para os filhosos ou a negra andorinha. O assado de polvo seco, a lula bem tostadinha, o cheirinho anunciava aquela perdição minha. E sempre cheia de gente afamada na cidade, aquela barraca velhinha da bolacha piedade. Hoje é grátis às damas, ouvia-se do carro o grito. Era o circo Mariano e o nosso palhaço Quinito. Não cheguei a ver finura no seu número dos leões, mas relembro bem o circo das minhas recordações. Nestas rimas descuidadas, quis a feira recordar daqueles meus verdes anos, do que consegui lembrar. Sim. Eu digo Cantares do Sado, e vosso me sei em curto, o que é que diz? Um grupo que diz muito a Setúbal, um grupo com o qual eu me identifico, aliás, como outros que existem em Setúbal, mas com este identifico, porque é um grupo que vem daquele grupo antigo, daquele homem bom, um homem sério, que era o Chico da Cana, um artista excepcional, um homem que muito fez por Setúbal, e os músicos, Manel do Carlos, Mané Saraiva, Albano, não deixaram morrer. E aliás, estiveram assim num limbo. Havia muita gente que pensava que os Cantares do Sado estavam mortos e enterrados, e eu nesse aspecto dei um pequeno contributo meu, fiz alguns temas, e o Manel Carlos e eles e o Saraiva gostaram dos temas, musicaram-nos e vão sair no próximo CD dos Cantares do Sado, que ao contrário estão bem vivos e recomendam-se. Querido amigo, agora digo Francisco Finura, e vosso me sei. Um grande homem. Eu costumo, esta frase não é minha, acho que é dele, e esta frase define-o. Um homem grande para um mundo pequeno demais para ele. Ou posso dizer de outra maneira, nasceu 100 anos antes do tempo que devia. Era amigo do seu amigo, nunca foi homem de se pôr em bicos de pés, viver do trabalho, foi sempre um inventor, um homem que mexe com os grupos económicos que lhe mandam fechar a fabriqueta da pasta de peixe porque ela era muito boa, mas estava a mexer com outros interesses. Eu costumo, falar nele porque fui sempre amigo dele, nasci ao pé dele. A minha mãe contava que ele, com 10 anos, o pai foi almoçar a casa, que o pai era chofé dos Belos, e ele, o lar de São Pedro não é hoje aquele lar que era, andava-se à volta, e lá foram chamar o tio Chico, o pai dele, porque ele agarrou na chave e andava às voltas ao lar com a caminhoneta dos Belos, com 10 anos, e não bateu. Uma pequena curiosidade. O Paixão viu e ouviu a entrevista que fizemos ao Finura faz um tempo no Orestas de Vento e botámos recentemente a correr na internet.
Vi, sim, senhora, e vi novamente. Quer dizer, ouvi e agora vi novamente na internet. O Finura deixou uma saudade imensa, todos os anos passava pelo Orestas de Vento e, de facto, o Finura, eu acho, representava a criatividade no estado puro. Era mesmo assim. Ele era além de puro, pronto, a criatividade dele era tanta, porque eu vou-lhe... E era um homem tão Era um simples, homem puro. Mas, de facto, aquela coisa, o management da criatividade com ele era a própria criatividade no estado mais puro. Era mais puro porque ele criava-se sem qualquer tipo de esforço. Fazia nascer Ele olhava tudo para as coisas de e tudo. dizia: o que é que a senhora quer é isto? Eu só dê-me só um minuto para eu dizer aquilo que ele disse ao Solnado. O Solnado, quando ele foi ao Zip Zip, do Carlos Cruz, o Fialho Gouveia, o Solnado. E o Solnado está a ver o currículo dele, como o Ricardo já deve ter visto, e depois tem a tal parte que há pessoas que de Setúbal que dizem mal, que é operário e especializado, não é especialista. Em trabalhos não especializados. E o Solnado, parece que eu estou a ouvir: sou Francisco, então o que é isto aqui, operário e especializado em trabalhos não especializados? Sabe qual é que foi a resposta do Finura? Pois toda a gente do Zip Zip a bater palmas. Isso é simples. Sabe o que é isso? É assim. Em Setúbal, quando tem uma coisa para arranjar, vão às oficinas todas e ninguém arranja. E há sempre um que diz: isso vai ao Finura. Criatividade no estado puro. Mas nada. Querido amigo, eu digo Vítor Serra. Vosso Mecê diz o quê? Cultura. É o nome mais próximo. É o sinónimo mais próximo. É o adjetivo de Vítor Serra. Cultura. Breve. Porque foi um homem que foi sempre, uma vida toda, um inconformista. Não se deixou levar pela cultura das bestas que eram entaipadas nos olhos. Passou a olharem em frente, passou a olharem no sentido. Ele foi o tal pescador que remou sempre contra a maré da incultura dos quintalinhos, porque a minha cultura é boa porque sou eu que a faço. Porque se for em prol do povo e não disserem que é o meu nome que lá está, lembro-me de vários pedantes que tiveram sempre apoios para tudo e mais alguma coisa. Hoje ainda conseguem andar aí a vegetar. E o Serra não foi que exigisse, mas como fazia cultura pela cultura, digamos assim, nunca se pôs em bicos de pés. Foi algo incompreendido e diria mesmo desapoiado em algumas coisas. Graças a Deus, não é? O Serra continua vivo e correr por fora foi de facto uma forma filosófica de ser. O Serra está aí e esperemos que a Casa da Cultura tenha o seu espaço dedicado ao Vítor Serra. Um ato de justiça por aquilo que o Vítor Serra fez naquela casa. Foi um lutador incansável. E aliás, nós o grupo, que curiosamente o nome foi muito bem posto, na minha opinião, a utopia do Vítor Serra. O Ricardo sabe que nós na última sessão camarária, onde se falou, entre outras coisas, na Casa da Cultura, nós fizemos representar. Aliás, estivemos lá e a Clementina leu um texto maravilhoso, onde se explicava a quem não soubesse, porque há pessoas que podem não saber, quem foi o Vítor Serra e a petição que nós ali fazíamos. A Presidente disse que estava em estudo, havia uma comissão a tratar disso. Quer-me parecer que não vão haver obstáculos, não vão haver quintalinhos, porque o Vítor Serra merece. vai ter ali o seu cantinho. O Vítor merece. Obrigado, Vítor Serra. Foste artistas de palavras, daquelas que não deixavas escorrer fora do mundo, desse mundo que sonhaste, sem muros e sem ameias, tal como o Zeca cantava, onde a fome às mãos cheias por todo o lado vibrava. Foste homem da utopia,
liberdade repartida. Foste serra da liberdade, foste chama, foste vida nas ruas da minha cidade. Foste chão, foste telhado nas manhãs de abril novo. Foste o punho cerrado, foste a força do teu povo. Esse povo a quem deste o gosto de aprender e tanto feliz fizeste aqueles que aprenderam a ler. Obrigado, amigo Serra, por tudo o que me deste, a cultura que defendeste, a cultura desta terra, terra daqueles sem pão, terra de gente tão séria que repartia o pão mesmo em tempo de miséria. Obrigado, amigo, obrigado, Vítor Serra. José Carlos Ari dos Santos foi o poeta da Revolução e da Ternura? Costumo dizer que o José Carlos Ari dos Santos foi um poeta que extravasou muitas das coisas, que não se... Como é que eu diria isto? Eu digo-lhe, a história da minha vida, eu diria quase que são as portas que Abril abriu. Mas era um homem com aquele vozeirão todo, aquele ar zangado, e depois tinha, como o Ricardo diz, aquela ternura toda para distribuir em panfletos, como o Serra dizia, digamos agora, esta comparação, por tantos artistas bons e vá lá, que não são letras. Houve alguém que pode diminuir, diziam que ele era letrista. Aquilo são poemas altos. Letristas, eu nem sou, mas pronto, letristas nunca chegarei. Mas não é vergonha fazer letras. Eu não quis dizer isso. O Ari também foi de facto um letrista, um poeta barra letrista de canções. À moda do Paulo Eluard, eu acho. O Ari teve um pouco de Paulo Eluard, teve um pouco de Neruda e teve muito de Ari. Pois, mas eu quando falo em letristas, eu falo... Não, mas esse mau jeito existe. Depreciativo que quiseram colar. Serviu-se da canção para dizer coisas importantes e com harmonia. Se isso é ser letrista, então foi um letrista. E não foi pedante, porque eu tenho esse registro. Era um homem que, sendo do quadrante que era, tendo a ideologia que tinha, era um homem que adorava ouvir cantar a Amália Rodrigues. Sim. Foi um homem que fez letras para a Amália Rodrigues, de propósito. Só um homem grande é que consegue ver as pessoas todas de modo igual. Só um homem grande. Eu por vezes não consigo. A Amália também tinha bom gosto, não cantava qualquer coisa. Querido amigo, agora digo José Afonso. Vosso Mercê diz o quê? Recordações boas de um homem bom, de um homem puro, de um homem honesto, de um homem de causas. Um homem que nunca trocou as causas pelo bem-estar. Ao contrário de muita gente que a gente hoje vemos por aí. Mas por isso é que o Zeca é o Zeca. Está a dizer que a liberdade é uma prática? É o que está a dizer? A liberdade está dentro de nós. E o homem só é livre quando se consegue libertar a ele próprio. Se conseguir praticá-la. Logo com ele. E o Zeca era um homem livre. Um homem completamente livre. Livre. E, aliás, ele viveu, ele gostou da maneira como viveu. Um bom exemplo de liberdade praticada. E para não falarmos daquela questão do Zeca ter cantado coisas eruditas, mas que bailaram nos lábios do povo, que foram populares. O Zeca tem uma parte aqui em Setúbal que eu ouvia, dois amigos meus. Eu ouvia aquela canção e dizia, mas não pode ser, pá. E depois, uma vez, foi no 25 de Abril, aqui há uns 2 ou 3 anos, vieram cá a Setúbal, que ele dizia, eles andavam muito os 5. Malta na Ramboia, que era o Pina e era o Aníbal, que era, e ainda era primeiro, trabalhavam os dois comigo. Ele dizia, qualquer dia faço uma cantiga, onde é que vocês entram? Tu fazes lá. E então foi aquela que era, entrou Borges, o Pino, Jaime e Tio, bimbas para o santo. Lindíssima. Foi Abril, meu amor. Como dói, meu amor, as palavras que não escrevi. Todas as rimas que deixei abortar em pensamento.
todas as prosas tentadas e irritadas que nunca li, dessas letras tão mal alinhavadas deitadas ao vento. Doeu-nos a todos todas as coisas que não ganhei. Doeu-nos a todos todas as coisas por que passamos. Doeu-nos a todos as perdas daquilo que conquistei. Doeu-nos a todos a liberdade que não usamos. Todas as dores doídas daquele que sempre lutou. Desses poucos anos em que Abril se foi repetindo. Ai, meu amor, quem como nós Abril amou, o Abril dos cravos, dos bravos, o nosso Abril tão lindo. Querido amigo, cá para nós que ninguém ouve, nem vê, a luta de classes para um poeta social é um gosto? Eu diria, mais do que um gosto, é uma necessidade de estar bem connosco e com a vida. Porque quem não está bem, quer dizer, consigo próprio, não consegue estar bem com os outros. E não estando bem com os outros, não consegue ver para além dele. E a luta de classes tem muita pena de falar nela, porque é sinal que ela existe, e agora cada vez mais. Mas que é um gosto, é? Não deixa de ser. Em forma de musas. Não deixa de ser, mas até já está completamente modificada, porque agora é a luta de classe, porque já só há duas classes. É bem verdade também. Torna a coisa mais complicada, mas mais generosa. Na arte do fazer, pode-se fazer mais ainda. O Agostinho da Silva dizia, falando metaforicamente, que numa sociedade plena e nova será a criança vinda do futuro a dominar o mundo. Bom, isto são as leis das energias. O Paixão acredita no fim deste negócio chamado capitalismo e de raiz numa sociedade vocacionada para a cultura, ou nem vale a pena acreditar? É assim, eu acredito que quando eu deixar de acreditar nas utopias, chamemos-lhe assim, não vale a pena lutar. E como eu há bocado disse, pelas minhas netas, pelos filhos do Ricardo, pelas pessoas todas que eu encaro na rua com olhos no chão, olhos vidrados, pelas pessoas que eu vejo a revirar os contentores e não tão mal vestidas como antigamente se via, temos que acreditar mesmo. Está bem. A gente acredita, mas a gente olha em redor ou em frente e vê a sociedade civil na gruta, mas cheia de telemóveis e parabólicas. Somos o país da Europa com 3 vezes mais telemóveis do que a média dos outros países. Pronto, mas em casa parece que há muita fominha. Em casa parece que as coisas não funcionam. Não sei que eles andam com 3, porque um é para aquele amigo quando telefona aquele que é daquela rede. Faz-me confusão. Mas ao mesmo tempo penso que não é por aí que vou desanimar na minha luta, porque isso são assuntos para os gajos da outra equipa invocarem. Está bem, mas acredita, enquanto poeta e cidadão consciente e popular, que é possível sair desta sociedade do ter. É assim, Querido amigo, ser é fundamental. Vamos lá ver, nós levamos aqui anos, eles agora dizem que nós vivemos, eu vivi além das minhas capacidades. Eles levaram anos e anos a dar aos miúdos, a dar os telemóveis. Querido amigo, levaram anos e anos a convencer as pessoas a comprar. Ora bem, e nós íamos ao banco e pedíamos para comprar uma casa. Íamos ao banco comprar 40 mil, dinheiro. eles iam logo assim, é para você leve 50 mil, que é para pagar já os móveis. Exatamente. É possível sair deste enrolo? Eu acho que sim. Quando a vida é outra já coisa. Está a haver mais alguma consciência. A vida é outra coisa. A vida é outra coisa do que os telemóveis e do que isso tudo. Querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, tempo somente para a tradicional mensagem final. Vamos a ela? Eu nunca fui grande amigo das tais mensagens finais, porque eu vou tentar não usar aqueles chavões, aquelas palavras encomendadas, aquelas palavras até compradas, como há bocado o Ricardo disse. A minha mensagem é que aquilo que eu gostaria de deixar na vida, e hoje aqui, era que as pessoas, quando olhassem
para os outros, não os vissem como escravo do... Não vou falar nesses nomes dessas marcas de hipermercados, porque aqui há tempos houve um senhor, desculpe lá, isto é uma coisa que eu tenho que dizer, que lastimou-se, que até os seus próprios empregados estavam a roubar muito, porque não tinham para comer. Ora, um patrão que diz que o empregado não tem para comer não é um patrão justo, porque se ele tem que roubar lá dentro do hipermercado para comer em casa é porque não recebe. Ou seja, eu quero dizer, haver uma maior distribuição da riqueza, uma maior porque já não há nenhuma, os pobres não gostam de ser pobres, a classe média não vai à Caritas por gosto, não vão aos refeitórios sociais por gosto. E o que é que eu continuo a ver? A banca a não ser taxada, a bolsa a fazer aquilo que faz, que é uma coisa vergonhosa, e vão roubando os empregos às pessoas e depois dão-lhes uma senha para irem comer uma torradinha e um copo de leite. Eu acho que a caridadezinha nunca foi o meu estilo, mas se não fossem essas instituições, já tinha havido muito mais pobreza e continua a haver. A mensagem que eu digo é: custa muito ser utópico, custa muito ser justo. Eu não peço nada, quero justiça, eu não quero que me aumentem a reforma, não quero que me façam isto. Eu fui obrigado a reformar-me porque mandei currículos e ninguém me aceitava porque era velho. Eu na única entrevista em que eu arranjei trabalho, mas isso ninguém tem culpa disso, na véspera eu parti a perna. Foi a única que eu arranjei trabalho. E eu gostava que as pessoas fossem mais justas, que olhassem para as pessoas, não para o BI, como eu, há milhares e milhares e milhares de casos. Todos os dias estão a vir mais para o desemprego. Que olhassem os trabalhadores não como números, que uma empresa vive do bem-estar dos seus trabalhadores. Bom, eu já me larguei, que quando eu começo a falar nisto fico nervoso. Amigo Paixão, uma perguntinha caída do céu. Esta sua entrevista, como é que ela irá entrar na sociedade setubalense, no geral, e também no setor poético organizado que prolifera na internet? É assim, eu conheço pouca gente na internet, conheço 4 ou 5 pessoas que... Aliás, eu formei um grupo da Poesia de Abril e um grupo dos poetas e letristas do Fado, e tenho conhecido algumas pessoas da internet, quer dizer, através disso. Mas é assim, ainda parece que há um grande tabu em as pessoas publicarem. E depois há um pedantismo, que as pessoas têm vergonha de serem chamadas autores de poesia popular. Eu tenho lido alguns comentários que usam o termo poeta popular, tomara eu ser, como depreciativo, como termo depreciativo. Eu acho que sim, que... Vai colar porque isto é Orestes de Vento. É bem verdade. Essa dos poetas populares serem assim assado. Ari dos Santos foi um poeta popular? Para mim foi. Amigo Paixão, foi um prazer conversar consigo aqui no Orestes de Vento, espaço de comunicação do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Para si, naturalmente, as maiores felicidades. E até breve, querido amigo. Muito obrigado, Ricardo, e a toda a equipa do Orestes de Vento e do GATEM. A xepa da nossa vida. Ao ver toda esta crise que atinge gente boa, quem acreditar preciso vá à xepa na terrua. É ouvirmos ao passar 3 cuecas um erinho, bem novinhas a estrear do fio dental ao larguinho. Na xepa da nossa gente, ao domingo, frente a frente, os tesos, os mal afamados, donos velhos da pobreza, velhos ricos sem riqueza, fados velhos, malfadados. Do chapéu de sol para a chuva, dos CDs sem ouvir nada,
do vinho sem uma uva da nossa vida danada.